A seguir, Hora da Notícia. Você sofre de algum tipo de alergia? Sabe quais são as mais comuns nessa época do ano? No estúdio, nós vamos falar sobre este assunto com o imunologista e alergista Arnaldo Porto Neto. Nós vamos te mostrar também como está o acampamento Farroupilha, lá de Porto Alegre. E ainda desenvolver aplicativos para estudantes do ensino médio é uma das propostas de um projeto aqui da UPF e da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Hoje é terça, 19 de setembro, véspera de feriado. É hora da notícia. Que tal aprender a criar jogos, sites, aplicativos e animações? Isso é possível através das plataformas de programação de computadores. E essa é uma experiência que alunos do ensino médio de Passo Fundo estão tendo em um projeto realizado aqui pela UPF em parceria com a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Destinado a jovens da rede pública de ensino que se interessem por introdução à lógica e à linguagem de programação, o Go Code Blocks está na segunda edição na UPF. A ideia é fomentar habilidades empreendedoras e programadoras nos 20 jovens participantes. Porque é o futuro, né? Programar. É o que está em alta e é o que vai crescer ainda mais. Você pensa em trabalhar na profissão, seguir uma carreira futuramente? Sim. Fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Como eu quero fazer faculdade de arquitetura, e a arquitetura é uma área que hoje em dia vai precisar muito da tecnologia, e eu quero ter uma noção de como aprender a manusear esses aplicativos, e eu acredito que ele vai me ajudar bastante futuramente. Aí por isso que eu gostaria de aprender mais e por isso que eu me matriculei para fazer o curso. Essas primeiras aulas, está gostando já? Sim, é muito legal. Cada dia é um assunto diferente, é um tema diferente que o professor está abordando e a gente está aprendendo muita coisa legal. Além de formar jovens, o Go Code é um espaço de voluntariado. Todo o projeto é executado por profissionais de empresas e universidades que, além de ensinar os conteúdos do projeto, também compartilham vivências profissionais. Nesta segunda edição na UPF, vão ser 2 meses de aula com uma carga horária de 60 horas. Diversos aspectos são vistos durante o curso. O essencial é a programação de dispositivos móveis. A gente usa uma ferramenta ligada ao MIT, que foi a aula que vocês presenciaram hoje. Mas também existem aulas de mercado, existem aulas de inovação e empreendedorismo e eles têm insights com apoiadores de empresas do que realmente eles visitam empresas, eles veem o mercado de trabalho, eles verificam essa parte de inovação e empreendedorismo. Esse é apenas um dos primeiros encontros e depois de muito conteúdo aprendido na área, o desafio final do curso é desenvolver um projeto e apresentá-lo para uma banca avaliadora. Com ele, a gente busca dotar esses jovens do acesso à tecnologia, da programação de dispositivos e também preencher uma lacuna muito grande de falta de mão de obra na área de programação de computadores. Esse projeto ele ensina os alunos a programar e os que gostarem, que quiserem, os que gostariam de seguir a carreira, e vários deles já me disseram que querem seguir a carreira na área de TI, já vão entrar em vantagem depois nos cursos e também possivelmente no mercado de trabalho. Apesar de se manifestar em diferentes épocas do ano, as alergias costumam aparecer ainda mais com a proximidade da primavera e com as constantes mudanças do clima. E como tem gente reclamando nos últimos dias de alergia. Bom, para que a gente possa entender as principais causas e os possíveis tratamentos, nós convidamos um professor aqui da Faculdade de Medicina da UPF. Ele é médico pediatra e também médico
médico imunologista e alergista, Dr. Arnaldo Carlos Porto Neto. É um prazer lhe receber aqui em dias tão sofridos para quem é alérgico, viu? É verdade. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Que bom. Doutor, a gente quer saber qual é, de fato, então, a alergia mais comum. É o que a gente chama de rinite mesmo, que mais atinge as pessoas nessa época do ano? A rinite alérgica é a doença alérgica mais comum que nós temos aqui, acho que no nosso meio e no mundo todo, né? E em segundo lugar, depois vem a asma, né? A rinite, qual é a descrição dessa doença, doutor? A rinite seria uma inflamação da mucosa do nariz e dos seios paranasais. Isso seria a definição, que pode ser de causa alérgica ou não. Mas quem tem rinite sente coceira no olho, coceira no ouvido, na garganta. Isso tudo faz parte da rinite? Faz. Isso aí é o que a gente chama de comorbidades, né? A pessoa pode ter rinite alérgica e ter conjuntivite alérgica. Pode ter rinite alérgica e ter faringite alérgica. Aí vai ter coceira na garganta. Ou traqueite, que fica nessa região mais aqui de baixo da garganta. Aí vai ter tosse seca. Ou coceira dentro do ouvido. Então, dentro do canal do ouvido ou dentro do ouvido médio. Porque essas áreas estão todas interligadas com o nosso nariz. São muito próximas e se comunicam. São próximas e estão interligadas. E o pólen pode ser aspirado, né? Por exemplo, pelo próprio nariz, ou se a pessoa está com o nariz entupido, ele adentrar pela boca e aí ir direto para a faringe e para a traqueia. A gente está falando de um problema que tem cura, doutor? Tem cura quando tu te afasta, tu deixa de ter contato com aquele alérgeno que tu desenvolveu alergia. Então, no nosso caso aqui, falando do pólen, a pessoa haveria cura se ela fosse morar em outra região. Embora de Passo Fundo. Onde não tivesse, não só de Passo Fundo, da região, onde não houvesse pólen. Então, por exemplo, o litoral, aí haveria cura. A cura, entre aspas, porque se ela voltasse a vir morar em Passo Fundo, voltaria a doença, dali 2 anos. Doutor, a impressão que se tem é que é cada vez maior o número de pessoas com alergia. A medicina confere essa informação? Sim, é o que os estudos têm demonstrado, né? Tanto feitos aqui no Brasil como fora do Brasil. Isso com adultos e crianças? Adultos e crianças. Obviamente que a criança é a primeira que adquire alergia, né? Então, a incidência é maior em crianças do que em adultos, a proporção. Mas isso a gente observa no mundo inteiro. O crescimento é nessas 2 faixas etárias, tanto de criança quanto de adulto? Sim, porque depois na terceira idade, quando a gente se torna idoso, o sistema imunológico nosso começa a entrar em senescência. E aí, obviamente, que ele produz menos anticorpos que produzem doença alérgica. Então, há uma diminuição. Não que não exista, mas há uma diminuição. Que fatores favorecem uma pessoa, uma criança ou adulto a desenvolver alergia? Primeiro, o genético. Alergia é uma herança. Essa herança pode ser transmitida através dos pais, ou de um ou de ambos. E quando, por exemplo, uma criança tem um pai que é alérgico, a mãe que é alérgica, a prole daquela mulher, ela tem 50% de chance de ter filhos alérgicos. É um percentual bastante alto. Se for o homem, o pai, já baixa para uns 30%. Quando ambos não são alérgicos e ele não tem nem o irmão que também é alérgico, isso reduz para 12%. Agora, a forma do parto também pode interferir na chance de desenvolver alergia. Pode, porque o que está se dando muita atenção hoje é na epigenética. A epigenética, assim, é a modificação do nosso gene sem haver herança. E aí influi os fatores ambientais, que é o que está se estudando hoje bastante no mundo todo, os fatores ambientais como na alteração do DNA do gene. E aí proporcionar que eu tenha a doença. Bom, o senhor me falava aqui informalmente que quinta-feira da semana passada a gente atingiu um nível muito alto aí de propiciar alergia às pessoas. Isso é a interferência do clima, doutor? Sim. O que houve quinta-feira passada é o que se chama de tempestade polínica. Então, antes de haver os temporais, há uma modificação na atmosfera, principalmente com descarga elétrica, e com o vento muito intenso, uma dispersão muito alta de pólens alergogênicos. E esses pólens, uma dispersão está muito alta, a pessoa exposta, às vezes por segundos, N fatores. ela acaba desencadeando crises severas
de alergia, inclusive com crises asmáticas. Ou seja, quem é alérgico, muita atenção então com a previsão do tempo, porque a chegada de uma chuva, de um temporal, pode piorar a situação. Exatamente. Aí aquele dia que vai anteceder a chuva, é bom ele ficar no ambiente fechado. É o mais perigoso. Doutor, só para a gente encerrar aqui, o que dá para fazer para quem já está sentindo os efeitos da rinite nessa época do ano, que parece ter começado mais cedo também por fatores climáticos? O primeiro é exposição menor ao ambiente externo, né? Por exemplo, que isso nem sempre é possível e viável, né? Mas de manhã cedo até às 10 da manhã o pólen está baixinho. Então, quando acordar de manhã, não abrir a casa, abrir apenas a veneziana e deixar a casa fechada, os vidros. Abrir a casa para ventilar próximo do meio-dia, ali entre meio-dia e 1h da tarde. Ao entardecer, a casa tem que ser fechada de novo, os vidros, não a veneziana, para não deixar fechada, o pólen adentrar para dentro novamente. Tratamento para prevenir, para diminuir, só para o ano que vem. Esse período a pessoa que é alérgica tem que ficar tomando anti-histamínicos, antialérgicos de forma diária, todo o período. Se não controla com esses remédios, tem que se usar aqueles sprays de corticoide no nariz, que são anti-inflamatórios. E se tiver coceira nos olhos, vai ter que usar colírio. Então, o tratamento basicamente é sintomático, né? Não tem um tratamento curativo. Perfeito, doutor. O que pode se ajudar é a imunoterapia específica do pólen que o indivíduo é alérgico, mas daí para outra estação polínica. Perfeito. Doutor, muito obrigada pelas informações. Seguimos aqui tentando conviver com as alergias. Muito obrigada. Obrigado. Bom trabalho para o senhor. Boa semana. Obrigada. Tchau. A UPF está recebendo o 4º Seminário Regional de Engenharia Estrutural. O evento promove a integração entre os profissionais pesquisadores e estudantes da área de engenharia de estruturas e também é uma atividade de preparação para a Jornada Sul-Americana de Engenharia Estrutural. Entre os temas debatidos estão estruturas metálicas de vidro e estruturas em situação de incêndio. O evento segue durante todo o dia de hoje. Se você costuma pegar o ônibus na parada do Banco do Brasil, bem no centro de Passo Fundo, fique atento. A parada está desativada por 3 dias. A interrupção acontece em razão das obras que estão sendo realizadas pela Corsã. E durante esse período, o trecho funcionará em meia pista. A orientação da Prefeitura para os passageiros é que procurem as paradas do Teatro Municipal ou da Escola Protásio Alves. Para quem precisa ônibus com destino ao bairro São Cristóvão, a parada mais próxima é a da Praça Marechal Floriano. O tradicional acampamento Farroupilha de Porto Alegre, que acontece no Parque Harmonia, é o que a gente mostra depois do intervalo. Nós já voltamos. Se você ainda não fez a sua inscrição para a 16ª Jornada Nacional de Literatura e 8ª Jornadinha, o prazo vai até 1º de outubro. As movimentações literárias acontecem de 2 a 6 de outubro. E neste ano, a novidade é que você pode participar apenas da noite que você quiser, que tiver interesse. Na terça-feira, por exemplo, dia 3 de outubro, o tema é Literatura e Imagem, além dos limites do real. Participam do debate o publicitário Pedro Gabriel, o quadrinista Rafael Coutinho, o ilustrador Roger Melo e também o jornalista Zeca Camargo. Para se inscrever, é só entrar no endereço que aparece aí na tela. E ainda falando em Jornada Nacional de Literatura e em Jornadinha, a pauta do programa Estúdio 4 de hoje também é sobre essa que é uma das maiores movimentações literárias da América Latina. A jornada tem 36 anos de trajetória e uma programação que está cheia de novidades. Então, se você ficou curioso, gosta desse assunto, assista ao Estúdio 4 de hoje. O programa vai ao ar às 11 horas da noite. Passo Fundo é palco do Festival de Dança Patrimonial em Pares. Até o dia 23, o município está recebendo 11 países para conhecer o artesanato, a dança e os costumes. Veja então como esse evento movimenta a cidade e a região.
conhecer a cultura, as danças típicas, a história e os costumes dos países. Pela primeira vez, o Brasil recebe o Dance Party, festival de dança patrimonial em Pares. Esta primeira edição acontece em Passo Fundo com uma série de atrações, entre elas oficinas como esta, que reuniu 6 dos 11 países participantes para ensinar uma coreografia especial aos gaúchos. O Teatro do Sesc foi palco para a troca de experiências entre bailarinos e o público local. Atividade bacana é a participação dos países em atividades típicas gaúchas nos festejos farroupilhas, como o café de chaleira, que foi servido pelo Departamento Tradicionalista Simpasso. O festival segue até o dia 23 com uma série de atrações em Passo Fundo e na região. E o feriado de 20 de setembro deve ser ensolarado aqui na região. Confira então mais detalhes na previsão para amanhã e para quinta-feira. A previsão do tempo para quarta-feira, feriado Farroupilha, é de bastante sol e calor em Passo Fundo. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. A quinta-feira também será de sol em Passo Fundo, temperatura mínima de 16 graus e a máxima que não passa de 29. E nesse feriado de 20 de setembro, entidades tradicionalistas de Passo Fundo vão estar juntas em mais um desfile que unirá a Mostra da Cultura Gaúcha e o desfile Farroupilha. O evento começa às 8 horas da manhã na Avenida 7 de Setembro, no Parque da Gari. Esse ano, o tema é Passo Fundo 160 anos, valorizando seu povo e sua cultura. E atenção, como vai ter desfile, a Feira do Produtor terá um atendimento diferenciado amanhã, vai ser a partir das 11 horas da manhã. E no acampamento Farroupilha, na capital gaúcha, o que não falta é oportunidade para se divertir. Além dos pratos típicos, tem atividades para crianças e muito mais. A reportagem que você vai ver agora foi feita pela TVE. No Parque da Harmonia tem gente chegando e outros já familiarizados com o ambiente. Primeira vez que a gente vem, aí estávamos curiosos, estavam passando aqui perto, resolvemos chegar. É o lugar, né? Essa música, tudo, tu olha essas imagens, roda de carreta, e tudo isso chama atenção, não tem como. É o nosso estado, a gente ama, né? Não adianta. Passear, encontrar boa comida, conversar. Mas não é só isso, aqui também é lugar de aprender. Os macanudos se revoltaram e disseram: vamos parar com essa charla furada, estão nos tirando pra louco, paizano. Os 21 alunos do 5º ano da escola Antônio José de Fraga, de Portão, assistem à história da Revolução Farroupilha e da Batalha de Porongos. Peraí. Eu gostei bastante porque teve várias partes engraçadas e aprendi também, mesmo sendo engraçado, eu aprendi. Chama atenção na hora que a coisa começou a laçar o outro. A Batalha de Porongos, sobre a história dos lanceiros negros, que não é muito difundida, né, no nosso meio cultural, no nosso meio escolar, inclusive. Eu acho que os alunos aprenderam bastante, porque a gente saiu um pouco do quadrado da sala de aula, que a gente sempre comenta, para eles verem coisas diferentes. Além de diversas oficinas, quem visita o parque vai encontrar o tradicional e outras opções. São mais de 40 estabelecimentos de alimentação. Há também roupas, vestidos de prenda e todo tipo de artesanato, mateiras e de cuias tradicionais até as coloridas. Já está com umas sacolinhas aqui também, rende comprinhas aqui? Também, sempre é bom fazer umas comprinhas. São mais de 350 piquetes. Nesse aqui, o pessoal já preparava o costelão para a noite. Nesse outro, o Raízes do Itaqui, eles estavam animados. A família é de Itaqui, mas mora na capital. A participação no evento tem um motivo. Mata a saudade, eu acho, da nossa terra, do nosso Itaqui. E continuar, né? Continuar a nossa tradição, nossa cultura. Que isso aqui é um ponto de encontro de muita gente do interior para cá.
E a gente encerra mais um Hora da Notícia. Tem mais conteúdo para você nas redes sociais da UPF TV. Um ótimo dia para você e a gente te espera amanhã no feriado ao 12h30.